Bom, Tá gente, saindo então som boa agora? tarde. Tá, né? Beleza, estou ouvindo, tranquilo. Boa tarde a todos, então. A gente está iniciando aí o oitavo e último momento síncrono da disciplina de matemática relativo ao segundo trimestre, né? Ufa, chegamos no dia 18 de dezembro, graças a Deus, com saúde. Então, a gente chega nessa reta final, pelo menos da minha parte, agradecido por ter vencido aí uma série de obstáculos, né? E a gente poder estar concluindo mais um trimestre aí, chegando nessa reta final desse ano tão difícil, como foi e está sendo esse ano 2020. Mas, de todas as dificuldades, eu diria que estamos chegando bem. Por quê? Porque, diante de todas as dificuldades, professores, vocês estudantes, à medida do possível, nós fomos nos esforçando aí e acredito sim que foi válido, que está sendo válido, talvez não tanto como seria se as aulas fossem presenciais, mas aos trancos e barrancos estamos colhendo sim ensinamentos que serão de grande proveito aí para um futuro muito próximo de vocês. Bom, galerinha, então nessa reta final, esse oitavo encontro, não sei se todos aí leram a carta de navegação, como eu já tinha adiantado anteontem, é um encontro bem light, não existem aí conteúdos novos a serem estudados, o que eu disponibilizei foi uma mera listinha com apenas três questões bem light, suaves, tratando sobre matrizes e determinantes, tá? Então, como eu tinha falado, as atividades dessa semana, o prazo até dia 1º até dia 11 de janeiro de 2021 para serem enviadas, mas claro, se você se esforçar um pouquinho aí e tentar matar esse negócio nessa tarde, melhor para você, que você já fica livre de uma vez por todas das atividades aí, pelo menos da disciplina de matemática. Espero que vocês estejam ficando livres aí praticamente de tudo, para ter realmente 3 semanas aí de integral descanso, tá? Bom, galerinha, conforme eu tinha falado, hoje eu trouxe para esse momento síncrono uma exposição sobre SISU e também falar um pouquinho a respeito da escolha da instituição que você pretende aí fazer um curso superior, a área do conhecimento que mais te atrai, cursos dentro dessas áreas do conhecimento. Então, vamos bater um papo sobre esses assuntos que eu acho que serão assuntos motivadores para o futuro próximo de vocês aí, e assuntos estes que a gente tem sim que começar a pensar, começar a refletir sobre eles desde já, e não deixar para aquela tomada de decisão de última hora, no supetão, lá em fevereiro, lá em janeiro de 2022. Não, nós temos que começar a pensar nessa decisão por agora, pesquisar bastante, conversar com profissionais de diversas áreas, assistir vídeos, para que a gente vá clareando aí e vá canalizando para um determinado curso, para uma determinada instituição. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço aí a presença de vocês comigo aqui nesse momento, Ana Carolina, Carlos, Cauã, João Vitor Lima, Lucas e Nelly. Muito obrigado por prestigiar esse momento síncrono aí. Tomara que vai chegando outras pessoas aí daqui a pouco. Bom, então, vamos compartilhar uma tela aqui. Estão visualizando o site Sisu? Sim, Sim, Beleza. Galerinha, vocês estão lembrados que eu falei um pouco sobre essa plataforma no início desse ano? lembro. De lá sim, para cá, isso. vocês
daquela ocasião para cá, vocês tiveram a oportunidade, a curiosidade de acessar essa plataforma, estudar um pouco mais como que funciona esse sistema? Eu acessei. Sim. Eu não. Sempre. Eu acessei. Ah, a Nelly, sempre, Nelly? Eu sou a paranoica que fica pesquisando toda hora, sabe? É isso. Não, mas não é paranoica, não. Eu acho que você está certa, viu? Eu acho que você está corretíssima de ficar pesquisando sobre esses assuntos aí. Bom, para quem não conhece muito bem, o que é? Então, a gente tem logo na abertura do site, essa barra horizontal superior aqui, e o primeiro ícone, o que é? Então, o SISU, Sistema de Seleção Unificado, é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. Os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas no exame. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, primeiramente, pessoal, esse sistema de seleção unificada foi criado com o intuito de, especialmente, não só, mas especialmente, as universidades... Oi. O Luiz disse assim que o senhor não aceita ele entrar. Eu acho que ele deve estar pedindo, o senhor não está vendo. Tá, agora sim. É porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não visualizo, não tenho como visualizar quem está chamando aqui. Valeu, muito obrigado, Carlos. Seja bem-vindo, Luiz. Oi, professor, obrigado. Desculpa o atraso. Beleza. Então, o que acontece? Esse sistema de seleção unificada, ele foi criado com o intuito de, em especial, as universidades federais oferecerem vagas aos seus cursos em um único sistema. Porque, antes disso, ocorriam lá os vestibulares próprios de cada instituição. Cada instituição tinha o seu calendário próprio, o seu modelo de prova, e isso, às vezes, gerava um certo conflito de datas, por exemplo, de provas. Às vezes, o candidato queria concorrer a cursos em 2, 3 instituições, e muitas vezes essas instituições publicavam nos seus calendários, e os calendários estavam ali chocando datas, tá? Então, ele veio no sentido de unificar a disponibilidade dessas vagas num único sistema. E aí, o que acontece? Para que você concorra a esse sistema de seleção, é obrigatório que você tenha participado do Enem. Lembrando que as notas alcançadas no Enem, enquanto você estava no primeiro ano do ensino médio, ou agora que você está no segundo ano, elas não são levadas em consideração, tá? São notas vistas como treino, né? Você é visto como um treineiro, tá? Então, não pode ser utilizada nesse cadastro. O que significa? Lá por volta, então, de final de abril, início de maio, vocês estarão iniciando o terceiro ano do ensino médio. Muito bem. Se tudo correr bem, o Enem 2021 deverá ser aplicado no mesmo período corriqueiro, período de costume, que é de outubro para novembro. Então, a nota desse Enem, outubro, novembro de 2021, é esta que você deverá utilizar como cadastro no SISU. Enem sendo aplicado outubro, novembro, de forma habitual, o resultado final é publicado em janeiro, imediatamente publicado o resultado do Enem, abre-se lá o período de inscrição no SISU. Esse período de inscrição costuma ser curtinho, em torno de 4, 5 dias de inscrição no SISU, tá? Quando sai o seu resultado no Enem, sai lá individualmente 5 notas, né? Quais são elas? Nota da prova de matemática, lembrando que são 45 questões, ciências da natureza, que envolve física, química e biologia, também 45 questões, ciências humanas, que vai envolver história, geografia, filosofia, sociologia, tá? Também com 45 questões, linguagens e seus códigos, língua portuguesa, a língua estrangeira, 45 questões, e a redação. Então, você tem lá essas 5 notas no final. E aí é o seguinte, cada instituição padroniza, adota
como que essas notas alcançadas nessas 5 provas serão compostas em uma única nota. Tem instituição que faz simplesmente uma média geral. Pega as 5 notas, divide por 5, pronto. Aquela é a nota que você tem do Enem de modo geral. Já tem instituições que colocam pesos, a depender da área de conhecimento do curso. Por exemplo, um curso como Direito, por exemplo. O curso como Direito deve priorizar as áreas das ciências humanas. Então, História, Geografia, né? Então, a parte de linguagens também é prioridade nesse curso. Então, provavelmente, se a instituição adota peso, deve colocar um peso maior para linguagens, para redação, para ciências humanas, do que, por exemplo, em matemática ou ciências da natureza, tá? Então, depende de cada instituição como ela estabelece o critério de composição dessa nota. Legal. PC, e na hora que eu for fazer minha inscrição, como é que é? Como é que funciona a inscrição? Aí aqui, ó, em como participar, tem aqui esse como funciona, e eu chamo sua atenção para esse detalhe. Ó, o candidato escolhe até 2 opções de curso. É possível alterar suas opções durante as inscrições. O que significa isso? Significa o seguinte, o período de inscrição, digamos, será de segunda a sexta-feira da próxima semana. Legal. Você foi lá, logo, para não perder tempo, fez sua inscrição na segunda-feira. No ato da inscrição, você poderá se inscrever para 2 cursos, inclusive de instituições diferentes. Então, vamos lá. De repente, pessoal aí da área de alimentos, algum colega aí queira seguir carreira dentro dessa própria área e escolheu nutrição, por exemplo, na UFG, e de repente escolheu lá engenharia de alimentos. Oi. Desculpa te interromper, mas nutrição não tem nada a ver com alimentos. Ah, não tem não? Nada a ver? Não. Mesmo? Nossa. Não. Nada, Em relação nada. ao curso, assim, são poucas coisas, mas o curso é uma coisa totalmente diferente. Nutrição é como o seu modo de alimentar para uma vida saudável que você estuda. O curso de alimentos você atua dentro de uma empresa. Você vai estudar o processo de uma empresa, de uma indústria, Entendi. como é que você vai atuar ali dentro. Então, um curso superior mais voltado para o curso técnico de vocês seria engenharia de alimentos? Sim, exatamente. Alimentos. Qual outra opção que vocês falaram aí? A tecnologia de alimentos que tem no IF à noite. Isso, tecnólogo, né? Em alimentos. Certo. Mais algum? Que eu saiba, não. Certo. Então, vamos lá. Então, por exemplo, suponha que no ato da sua inscrição você escolheu o tecnólogo em alimentos do IF Goiano Campus Morrinhos e escolheu engenharia de alimentos da Universidade Federal de Goiás, por exemplo, né? Isso feito lá no primeiro dia de inscrição, você foi lá, correu, fez sua inscrição. Legal. A cada 24 horas, dentro desse período de inscrição, o sistema vai atualizando a nota de corte de cada curso. O que é a nota de corte? É aquela menor nota de quem está dentre os classificados, ou seja, dentre o número de vagas, tá? Então, exemplo, se são 20 vagas, apareceu lá 660 pontos, então quer dizer que a 20ª vaga, quem está ocupando ela, tem 660 pontos. Dali para cima, está classificado, naquele momento. Para baixo, por enquanto, está ficando desclassificado. Muito bem. Essa possibilidade de você alterar a sua opção, ela é importante porque é o seguinte, exemplo, se a nota de corte um certo dia, sei lá, no segundo, terceiro dia de inscrição, são 660 pontos, e a sua nota é 650. Então, a princípio, você está percebendo que, poxa, eu estou ficando fora, né? E aí você tem a opção de mudar de curso, mudar de instituição, talvez o curso seja o mesmo, mas em outra instituição que está menos concorrido, ou que a nota de corte está um pouco inferior, ou não, às vezes fala assim, não, cara, quer saber? Deixa como está, vamos ver o que vai acontecer no final. Por quê? Pode ter alteração,
esse candidato, por exemplo, que está lá com 660, pode ser que no meio do caminho ele resolva migrar para outro curso. Ou ainda, sai a lista de primeira chamada, né? A lista de primeira convocação. Nem todos fazem matrícula, até porque foram duas opções, de repente opta pelo outro curso, ou mesmo a pessoa desistiu, acabou não comparecendo para fazer matrícula. E aí aquela vaga fica ociosa, podendo ser aberto ali uma chamada, uma segunda, terceira, quarta chamada. Então, não estar dentro dos classificados numa primeira chamada, não significa dizer que você está totalmente fora. Pode ser que você seja chamado na sequência, nas chamadas subsequentes, tá? Um outro fato importante, como que eu acompanho a questão da composição de nota de cada instituição. Vamos entrar aqui para a gente ver isso aqui, ó. Vamos aqui em vagas. No início do ano, quando eu apresentei esse sistema para vocês, o que estava disponível lá era a seleção que tinha acontecido naqueles dias ali para a entrada 2020, primeiro semestre. O que está disponível agora no sistema foram as vagas disponibilizadas para a entrada no segundo semestre de 2020, ou seja, 2020/2, tá? Você pode pesquisar por município, por instituição ou por curso. Então, vamos aqui em lista de instituições. PC, mas, por exemplo, um dia eu pesquisei uma instituição e eu não achei ela. Aí, seria por isso? É Caco porque falou o aí. seguinte, 2020/1, Lucas, é a curva de instituições, se não todas, 98% das instituições oferecem vagas para entrada no início do ano. Já para entradas no segundo semestre, reduz bastante o volume de instituições, o volume de cursos de cada instituição. Porque até que eu lembro que no começo lá, eu entrei no SISU e eu achei o curso que eu queria, a instituição. Aí esse dia agora eu fui entrar de novo e não tinha. Exato. Já. Eles não deixam o sistema alimentado, né, aberto ali, com esses dados anteriores. À medida que vão saindo os editais futuros, todas aquelas informações dos editais anteriores somem do sistema. Entendi. E pode Eu ser que acho errado, né? aconteça demais, né? Que a gente precisava de ter uma ideia. Mas pode ser que aconteça porque, tipo assim, PC, lá ela não tinha aquele negócio de determinada área contar mais, sabe? Hum, No pra fazer o cálculo. Tem chance sei, de, tipo amém. assim, de um ano para o outro eles mudar isso ou não? Muito difícil. Geralmente as instituições têm ali os seus padrões adotados pelos colegiados dos cursos ali, por parte da reitoria, e muito raro ter alteração. Muito difícil. Geralmente mantém mais ou menos o mesmo padrão que aquela instituição já vem adotando nos anos anteriores. Entendi. Aqui, só para você ver, né? Tem quantos estados aqui, ó? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Aí, ó, nem todos os estados tiveram instituições oferecendo vagas para o segundo semestre de 2020. Começa pelo estado já, ó. Quando você vem aqui em Goiás, olha só, o único que ofereceu, o Instituto Federal Goiano. Quer dizer que a UFG não ofereceu vaga no meio do ano, o IFG também não ofereceu, tá? Agora, eu já tinha aberto aqui previamente para dar uma olhada onde é que tinha mais possibilidades e vi que Minas Gerais, ó, muitas instituições ofereceram vagas, ó. Por exemplo, vamos abrir aqui a Federal de Lavras. É o que eu ia falar, lá a agronomia é concorrida, né? É mais concorrido, né, Nicolas? É lá, Demais. Viçosa, né? É, Isso mesmo. Então, aqui, ó. Aqui você tem as vagas, os cursos que ofereceram vagas em Lavras. Como o Nicolas falou aí, vamos abrir aqui a agronomia. Foram 100 vagas ofertadas para entrada, então, no meio do ano. Tá? Aí, ó. 100 vagas para ingresso no segundo semestre. Tá?
Lucas, a sua pergunta, meu caro, tá aqui, ó. Nessa janelinha aqui, ó, do canto superior direito, aparece aqui, ó, ver termo de adesão. Se você clicar aqui, lá vai ter o edital da instituição. Esse termo de adesão é o documento onde a Universidade Federal de Lavras colocou, então, a lista de cursos que teria vaga para segundo semestre de 2020. Dentre essas vagas, também já fica lá subdividido como que essas vagas serão alocadas nas cotas. Já vou falar sobre esse lance de cotas, tá? E também o que você perguntou, lá vai estar colocando lá os cursos e se tiver a ideia de peso, então vai estar especificando lá qual que é o peso para cada área em cada curso. Então esses pesos, quando eles existem, em razão de favorecer uma disciplina ou outra do ensino médio que esteja mais próximo ali da realidade daquele curso, né? Exemplo, se o cara opta por engenharia civil, matemática, física, química, vai ter um peso maior do que, por exemplo, geografia, história, tá? Do que a prova de ciências humanas, por exemplo. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. À vontade. Por exemplo, quando no começo do ano, eu fui pesquisar uma faculdade que tinha... As faculdades, na verdade, quais eram os que tinham um curso que eu estava interessado. Só que, tipo assim, não apareceram todas. Por exemplo, apareceram algumas, mas eu vi que na UFG tem, só que não apareceu para mim. Como é que eu vou saber que a faculdade tem o curso que eu quero? Entendi. A melhor forma é você entrar no site da instituição que você está pretendendo. Por quê? Porque, às vezes, o que acontece aí? No SISU, como eu estou falando, pode ser que naquele período, naquele momento que você foi consultar, para aquele semestre, aquela instituição não ofereceu vaga naquele curso. E aí, aquele curso sequer vai estar constando aqui nesse termo de adesão. Então, às vezes, você até acha que aquela instituição não tinha aquele tal curso, mas tem. Só que para aquele semestre não foi ofertado vaga naquele curso. Então, a melhor maneira é você entrar no site da própria instituição e olhar os cursos que ela oferece. Ou, diferente, não, o curso já está definido, eu quero tal curso, agora eu quero ver quais instituições oferecem esse curso. Às vezes, uma pesquisa um pouco mais rápida ali através do Google já vai te apontando ali, se não todas, mas as principais instituições que oferecem aquele curso, tá? Ok, Tirei a obrigado. dúvida, Carlos? Aham. E a nota de corte dá para ver aí já nesse painel aí do SISU, ou não? Isso, vamos correr aqui agora. Então, vocês entenderam o que é esse termo de adesão? Sim. Aham. Sim. Quando tem peso, como que funciona essa história de peso? Gente, é a chamada média ponderada. É assim, ó. Quando não tem peso, eu vou pegar as 5 notas, somar e dividir por 5. Pronto. Quando tem peso, por exemplo, digamos que um determinado curso tem peso 3 para a prova de matemática e peso 3 para a prova de ciências da natureza. E a restante tudo peso 1. Só para ficar mais fácil para a gente pensar aqui como é que seria esse cálculo. Então você vai escrever assim, ó, 3 vezes a nota de matemática, mais 3 vezes a nota de ciências da natureza, mais uma vez cada uma das outras 3 notas. E vou dividir por quanto, PC? Olha, vamos lá. A nota de matemática está participando quantas vezes? 3. A nota de ciência da natureza, 3. Portanto, é como se eu já tivesse escrito ali 6 notas. Né? O que é 3 vezes 5, por exemplo? É 5 mais 5 mais 5. Então, você entrou com aquela nota 5 por 3 vezes. Então, seria 3 e 3, 6, e mais uma de cada uma das outras 3 notas. Portanto, mais 3. Então, você vai dividir tudo isso por 9. Aí você tem a média ponderada conforme os pesos que aquela instituição estabeleceu para aquele curso. Ficou claro? Ficou. Ficou, aham. Então, Sim. bora aqui comigo.
Então vamos aqui comigo. Vamos pegar então o curso de agronomia, o pessoal de alimentos não fica contrariado comigo, não. Ah, pegou agronomia só por causa dos meninos do API. Calma, depois a gente pode voltar lá e abrir algum curso da área de vocês aí. Ninguém do alimentos quer alimentos. Realmente, Mesmo? é complicado demais, professor. O senhor não tem noção. Uai, vocês estão me deixando cabular. Primeiro fala que nutrição não tem nada a ver com alimentos. Eu me Porque senti, de fato eu me não senti, tem. um- eu me senti um burro. A gente tá formando um curso técnico, a gente tem que saber pelo menos a gente tem que sair sabendo isso, né? Exatamente. Mas a gente tem que pelo menos saber isso. Eu me senti totalmente fora da casinha. Falei, Porque de mas fato, nossa. é um curso bom, só que é muito complicado, entendeu? É muito complicado. Eu jurava que tinha tudo a ver também, nutrição com alimentos. Ai, assim, eu não diria tudo a ver, mas para mim eram assim áreas co-irmãs, né? Conversavam entre si, né? Não, vamos dizer que são primas de terceiro grau, nunca mais, hein? Não, também tem gente que acha que o curso de alimentos vai ficar, tipo, cozinhando, acha que alimentos tem a ver com gastronomia. Eu fico, não tem nada, não tem muito a ver, não. Tipo, Entendi. Então vocês vão me desculpando aí, eu dei uma vacilada, dei uma escorregada aqui na casca da banana. Olha só, galerinha, vamos falar um pouco sobre essa questão de cotas aqui, ó. Então a gente está pegando aqui o curso de agronomia como um exemplo, foram 100 vagas na Universidade Federal de Lavras para o segundo semestre de 2020, tá? Como que essas 100 vagas são distribuídas? Primeiro, as instituições de ensino superior têm que obedecer à lei número 12.711/2012, que fala sobre reserva de vagas. Bom, 4 quesitos compõem essas cotas. O quesito universal, o quesito que tem que ser atendido para todo subgrupo cotista, tem que ser aluno, tem que ser estudante que fez o ensino médio completo, integralmente, em escola pública, seja estadual, federal, não importa, escola pública. Então, vocês que estão aí fazendo ensino médio no Instituto Federal Goiano, estão dentro desse quesito universal para as cotas, mas tem que completar o ensino médio todinho na escola pública. Se de repente sai da escola pública e põe em escola particular, não vai entrar em nenhum subgrupo de cota, tá? Esse é o quesito geral. Agora tem outros 3 que vai fatiando um pouco mais. Outro, a questão da renda. Renda. Se o seu grupo familiar tem uma renda per capita, ou seja, por pessoa, igual ou abaixo de um salário mínimo e meio, também tem alguns subgrupos aqui que poderá te atender. Se a renda por pessoa da sua família é mais que um salário mínimo e meio, bom, então você não poderá participar daquela situação que exige essa renda máxima, tá? Outro fator raça, como a gente já está vendo aqui, ó, pretos, pardos e indígenas. E o quarto fator é o fator deficiência. Então, vamos aqui correr comigo aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui desse grupo, olha quais são as exigências. A renda, a raça e, sempre, o ensino médio em escola pública. Então, o candidato que atende esses 3 quesitos pode se inscrever aqui, ó. Ofereceu 13 vagas e a menor nota de quem foi classificado, lá o boletim final, que foi divulgado dia 11 de julho, foi 598,10. Esse grupinho aqui, ó, é o grupo com maior restrição, porque aqui está exigindo as 4 situações: escola pública, renda, a questão da raça e a questão da deficiência. Geralmente é pouquinha vaga mesmo que é colocado para esse grupo mais restrito, tá? Olha como que a nota de corte caiu muito em relação a esse grupo, ó. Ou seja, com apenas 433,02 pontos, a pessoa ocupou uma vaguinha aqui, ó. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Vamos supor que eu sou deficiente e negro. Aí eu posso me inscrever nas 2 vagas ou só em uma? Não, aqui, ó. Aí entra aqui, ó. Você poderia vir para cá, se também atender a renda, tá?
Então, se atende à renda, a questão da raça e a questão da deficiência, este é o grupinho mais específico que te atenderia. Mas isso não significa dizer que você é obrigado a se inscrever aqui, não. Você está livre para inscrever em qualquer grupo, desde que você atenda os quesitos daquele grupo. Se você falar assim, não, eu tenho uma deficiência, mas eu não quero usar isso, não quero usar esse fato para me concorrer à vaga, não vou candidatar aqui não, só vou candidatar mesmo com a questão da renda familiar, da questão da raça. Então você vai vir aqui, vai candidatar a essas 13 vagas, e vai deixar essa uma vaguinha, digamos, para uma outra pessoa que você acha que, não, eu acho injusto, tal, eu tenho, mas assim, a minha deficiência não me atrapalha em nada, eu acho injusto concorrer nesse quesito aqui. Ok, sem problema. Certo? Certo. Aí aqui, ó, nesse caso aqui, só envolve a questão salarial e a questão do ensino médio em escola pública. Foram 10 vagas, olha como que a nota de corte já sobe. Então, aqui não teve a questão da raça e não teve a questão da deficiência. Tá? Olha comparativo aí, como que já subiu, ó. E nesse caso aqui... Opa! E não sei como é que fala, eu acho que é ampla concorrência, tem como ver aquele negócio também, quanto que tá a nota de corte nessa... Aqui, vamos chegar lá agora, tá lá embaixo. Ah, tá, beleza. Geralmente ela é a última a ser colocada, fica sempre lá no rodapé da página. Ah, sim, entendi. Aqui, ó, esse grupinho aqui, ó, o que que tem aqui, ó? Não tem a questão da raça, tá? Mas tem a questão da deficiência e renda e escola pública. Aí a nota de corte já foi essa, ó. Agora, olha aqui, ó, esse outro bloco aqui agora, independente da renda. Então, vamos lá. Você está fazendo ensino médio em escola pública e sabe que a renda familiar ultrapassa esse 1,5 salário por pessoa. Então, você vai pensar por aqui agora. Enquadra na raça? Então, tá aqui, ó, ensino médio e a questão da raça. Você vai concorrer a essas 13 vagas. Raça e deficiência e escola pública, quer dizer, aqui não tem a questão da renda. Para esse grupo aqui... Oi. Eu vou te atrapalhar rapidão. Não atrapalha, não. Eu já ouvi falar também que, tipo assim, eu acho que esse trem é também a nota, mas é sorte, porque eles dão prioridade, eu já ouvi falar, para quem é mais velho. Vamos supor, eu tenho 17 anos e a Carol tem 18, e a gente que é o mesmo curso, a gente tem a mesma nota. A Carol passa e eu não consigo passar, eu já ouvi falar isso. Sim, sim. Você citou, Nelly, um caso específico de empate, tá? Esses termos de adesão que eu falei lá em cima, esses editais de cada instituição, geralmente eles trazem lá, sim, quais são os critérios para desempate, tá? E o critério idade é habitualmente usado mesmo, tá? Não só para seleção, para ingresso em faculdade, concurso público, por exemplo, praticamente todo edital de concurso público tem lá os critérios de desempate e idade é sempre levado em consideração. Até para o prefeito eles levam isso, né? É muito difícil, né, empatar dois candidatos, mas eu já ouvi falar que se empatar é o mais que ganha. Isso, sim. Sabia isso mesmo. Tem. É igual você falou, é muito difícil, né? Você vê aqui no caso, né? São utilizados aqui, ó, 2 casas decimais, né? Então, você pega 2 candidatos aqui, por exemplo, né? Com 584,06 empatado ali na última colocação, assim, pode acontecer? Pode, mas a gente sabe que é raro, né? Dificilmente isso vai acontecer. Legal. Aí aqui, ó, esse caso aqui, ó, o que tá envolvendo aqui, ó? Somente a questão do ensino médio em escola pública. Então, essas 10 vagas aqui não exige o critério renda, nem o critério raça e nem deficiência. Portanto, a maioria de vocês que estão fazendo ensino médio em escola pública concorreria, talvez, nesse grupo, em que a nota de corte aqui foi 662,86, tá?
E aqui, eles colocaram uma vaguinha envolvendo a questão da deficiência e escola pública. Então, aqui não tem a raça e não tem a questão salarial, tá? 593.12. Uma observação a ser feita. A lei das cotas aí, ela exige que um certo percentual das vagas globais da instituição, por exemplo, Federal de Lavras, sejam destinadas às cotas. Agora, a maneira com que a instituição vai fazer essa partição nesses grupinhos aí, fica a critério de cada instituição, tá? Você vai abrir outros cursos aqui, talvez, de Lavras, e vai perceber que em outros cursos não tinha, por exemplo, vaga para esse grupo aqui, ó. Deficiente e escola pública. Talvez só tinha vaga para deficiente lá naquele geralzão, aquele que envolvia lá também a questão da raça e a questão da deficiência. Então, não é que todos os cursos têm que ter vaga para todos esses fatiamentos aqui, não. Eles podem fatiar isso da maneira que eles bem entenderem, tá? Para dentro de cada curso. Aí chegou aqui, ó, na sua pergunta, Nicolas. Demais vagas, ampla concorrência. Isso aqui é meio que padrão. Metade das vagas vai para ampla concorrência. Vocês viram que o total são 100 vagas aqui. Foram 100 vagas. E a outra metade está repartida aqui, ó, nesses grupinhos. Tá? Mas a nota aumenta de corte, né? Olha aqui. Olha como aumentou, né? Então. Gente, eu vou fazer um comentário. É tão bom ser preto, pobre, nessas horas. Isso da minha escola pública. Ai, meu Deus do céu. Ai, Carlos. Ó, então, nesse caso aqui, ó, a ampla concorrência. Quem concorre aqui, PC? Cara, em geral, alunos que fizeram ensino médio em escola particular. Mas, às vezes, isso não é também falar que são todos, não. Porque tem muita gente que fala assim, cara, eu não concordo com esse sistema de cotas. Eu fiz ensino médio em escola pública e eu não vou concorrer a cotas, eu vou concorrer na ampla concorrência. Ok, direito dele, ele pode vir fazer a inscrição dele aqui, ó. Não tem problema nenhum. Ô, PC, tá? Por exemplo, vamos supor lá, um cara que ele fez o ensino médio na escola particular, só que ele é moreno, preto, né, no caso, e é preto, né, que eles falam? Preto e deficiente, por exemplo, ele vai ter que ir para ampla concorrência? Ampla concorrência. Por quê? Você viu aqui aquilo que eu falei, ó, o quesito geral aqui na lei 12.711, você pode observar aqui, ó, em todos os casos, ó, todos. Ensino médio, escola pública. Escola pública. Ó, todos. Ensino médio, escola pública. Então, esse quesito, para as cotas, ele é geral. Sim. Então, o cara que está na escola particular só tem uma única opção no SISU, ampla concorrência. Certo? E aí aqui, ó, fazendo uma comparação, aquelas vagas para a escola pública, sem exigir raça, renda e nem deficiência, as 10 vagas, 662,86. Comparando com a ampla concorrência, 665,85. Essa diferença aqui foi pequena para esse curso, para esse semestre aí, mas existem cursos que você vai ver que essa diferença aqui ela é considerável, tá? E aí o que eu falo, Nicolas? Às vezes a gente cria umas falas generalizadas e que eu particularmente não concordo com a generalização. Por exemplo, o cara fala assim, mas quem está na escola particular tem muito mais condições, tem acesso a uma melhor educação, uma melhor formação, uma preparação mais focada para o Enem do que, por exemplo, onde eu estou, no Instituto Federal, que tem disciplinas técnicas e tal. Então, acaba que não tem aquele foco exclusivo para o Enem. Então, o cara que está na escola particular, ele chega, nesse momento aqui no SISU, com a condição melhor do que eu. Cuidado.
Eu trabalhei dentro de escola particular por 12 anos, como eu já relatei várias vezes para vocês, e falo com propriedade. Cara, o que tem de gente matriculada em escola particular, que o pai paga mensalidade altíssima, colégio grande em Goiânia, por exemplo, mensalidade de R$ 1.500, R$ 2.000, e o cara não quer nada com nada. O cara não estuda. O Ai, cara tá professor, lá levando com a barriga. eu vou dar meu posicionamento. Eu acho que escola não, sabe, não interfere em nada. Se o aluno quiser, ele entra em qualquer faculdade. Por exemplo, se eu pegar, eu não vou falar que eu sou um aluno dedicado, porque eu não sou, mas se eu tivesse com muita vontade, e assim, eu fosse bem esforçado, eu também tentaria nessa ampla concorrência. Se eu passasse, eu mostraria que uma escola pública também é capaz de entrar dentro de uma ampla concorrência com um curso técnico. Perfeito. Eu acho que não vai de escola, não. Perfeita a sua fala. É exatamente isso que eu iria conduzir o raciocínio. No sentido de que, cara, tira da cabeça essa história de que, mas eu conheço fulano está estudando lá no WR, em Goiânia. Ah, não, porque a escola é melhor tal. Cara, olhe para você próprio. Valorize o seu tempo. Valorize a sua organização de estudo. Por quê? Independentemente da instituição que você está, hoje, já na era da internet, na era de um YouTube, de um Google, cara, tá tudo nas suas mãos para você estudar, independentemente da instituição que você esteja. É claro que quando você está, por exemplo, num ambiente onde as pessoas te motivam, as pessoas te jogam para cima, te apoiam nos seus estudos, tudo isso, claro, ajuda, claro que ajuda, a motivação externa é importante, mas a motivação interna é fundamental. Então, o que eu diria? Vocês que estão fazendo ensino médio em escola pública, na minha concepção, tem sim, nessa hora do SISU, uma vantagem, porque você pode concorrer, às vezes, com a nota de corte ali, um pouco inferior, até muito inferior, a depender da instituição e do curso, com quem está lá na ampla concorrência. E o que você falou aí, Carlos, no final, eu já tive essa experiência, enquanto professor no Instituto Federal, de aluno meu que falou, cara, eu não vou concorrer a cotas, eu vou para ampla concorrência. E o aluno conseguiu a vaga. O aluno conseguiu a vaga, conseguiu ser aprovado. Então, né, a gente tem que ter primeiro aquela autoestima, lá em cima, arregada de muita disciplina, de muita dedicação, que independentemente da instituição que eu esteja estudando, eu alcançarei êxito. Não se esqueça disso, tá? O professor, vestibular já é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com esses negócios aí, né? Então, aí funciona assim, ó. Algumas instituições têm canalizado todas as suas vagas para o SISU. Tanto o SISU, como foi esse aqui, de meio do ano, quanto no final do ano. Lembrando que ainda temos apenas uma edição de Enem por ano. Então, o que acontece? O cara que candidatou aqui 2020/2, ele pôde utilizar a melhor nota dentre as 3 notas das últimas 3 edições do Enem. Então, digamos, ele fez o Enem 2019, concorreu a 2020/1, digamos que ele não conseguiu entrar, e com essa mesma nota ele concorreu 2020/2. Muito bem. Eu já ouvi falar que no meio do ano é bem mais fácil de passar, por conta, tipo assim, muita gente entra achando que é uma coisa e acaba saindo da faculdade, e a faculdade apresenta mais vaga e consegue passar mais fácil. Sim, e também, né, ele diminui o número de inscritos, porque você tem que ver que, né, muitos entraram em 2020/1 e ficaram, né? Então, tem algumas instituições que elas fazem assim, ó, as vagas liberadas para o segundo semestre, como é o caso aqui dessa agronomia, ó, claro que essas 100 vagas aqui não são desistentes do primeiro semestre, né? Pode ser que algumas sim, mas a grande maioria aqui é porque a instituição, de fato, ela tem um grande volume de entradas, tanto no meio do ano quanto no início do ano. E aí, a tendência é que a concorrência para a entrada no meio do ano, de fato, seja
de um nível de nota um pouco menor do que foi do início do ano. Isso é fato, isso é estatístico, isso é comprovado mesmo. Tá? Boa parte dos cursos a nota de corte cai mesmo. Eu pensei que vê esse negócio de ações afirmativas. É a questão das cotas. Ah, tá. São as cotas. Aí eu ia falando assim, Nicolas, ó, além do SISU, tem outra opção, PC, para mim entrar na faculdade, entrar na universidade? Tem. Fazer o vestibular próprio de algumas instituições que ainda aplicam esse tipo de prova. Por exemplo, a UEG, Universidade Estadual de Goiás. O acesso à UEG é por vestibular próprio dela. Então tem prova no meio do ano e tem prova no final do ano. Aqui em Morrinhos mesmo, por exemplo, há 2 anos atrás, iniciou o curso de Direito, na UEG de Morrinhos. Então, a seleção é pelo vestibular da UEG. A Universidade Federal de Uberlândia, assim como a USP, por exemplo, vestibular FUVEST. O que acontece com essas instituições? Parte das vagas vem para o SISU e outra parte, o candidato é selecionado pelo vestibular próprio da instituição. A UFO aplica a prova só no meio do ano, portanto, é só para a entrada no segundo semestre. E, no caso da USP, não. A USP aplica a prova por volta do mês de outubro, novembro, a primeira fase, segunda fase em dezembro, portanto, para a entrada no início do ano seguinte. Ok? Esse ano vai ser em fevereiro. O quê? Vai ser em fevereiro? Aham, eu ia sim, fazer, por conta só da que eu não pandemia, passei. né? Eu não passei no trem lá de pagar, porque eu enviei o documento errado. Eita! Foi, nossa, que raiva. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para datas. Por exemplo, se você estiver interessado em fazer o vestibular da UFO de meio do ano, ou qualquer outra instituição, para ver se aquela instituição tem vestibular no meio do ano agora de 2021, fique atento por volta do mês de fevereiro ao mês de março, que é o período que essas instituições divulgam os editais. Senão você vai perder Pois é, tempo de inscrição. eu esqueci de fazer esse ano. Aí ela ia fazer agora no meio do ano, no final do ano, né? Só que eu toda empolgada, pensei que ia fazer, eles foram e cancelaram. É verdade. Por causa da pandemia aí, né, bagunçou tudo. Uhum. Eu pensei, Eu quero fazer aquela UFGD, uma menina me indicou e disse que lá é muito bom. E a prova é uma prova A muito... Federal da Grande Dourados? Aham. Isso. Aham. Diga, Nicolas. no caso nosso, se realmente ali no IF a gente for terminar o terceiro ano só lá para março, né, talvez, a gente, no caso, vai ter que ficar atento nesse negócio de segundo semestre, né, entrar no segundo semestre. Nicolas, talvez não, cara. Talvez vocês vão conseguir entrar no primeiro semestre mesmo. Por que que eu te falo? Porque 99% das universidades federais estão com os calendários mais enrolados do que o nosso. Sério? Só para você ter uma ideia, a UFG, a Federal de Goiás, voltou às aulas, cara, no final do mês de agosto. Não. Entendeu? Então eles estão com praticamente um semestre de atraso. Ah, não, então tá tranquilo. Entendeu? Então, assim, é claro que muita coisa vai ser ali, né, espremida, vai ser ali compactada dentro de 2021 para poder evitar o máximo de empurrar mais ainda para dentro de 2022. Mas eu diria que se a gente terminar o terceiro ano aí, por volta de março de 2022, a gente vai estar mais ou menos ali alinhado com o calendário dessas universidades federais. Ah, não, então tá tranquilo. O que você acha daquele negócio, tipo assim, ó, PC, se a gente terminar em março, beleza. Aí eu vou lá e faço o vestibular, vamos supor, da UFG, aí passei. Aí eu vou, faço minha matrícula, só que aí eu vou estar no IF, estudando no IF ainda, não vou concluir o terceiro ano. Aí eu, como é que fala? Tranco a matrícula lá na UFG e espero eu terminar no IF, entendeu? Não é trancar. Entendi. É você ser aprovado em um processo seletivo, porém sem ter ainda a conclusão do ensino médio. Isso. Isso. Tá, o que acontece nesses casos aí? Geralmente esse tipo de candidato, ele, quando aprovado aí, cria aquela agonia, né? Aquela, né, euforia para poder ir logo para a faculdade e tal, e vai para a justiça. Existem escritórios
de advogado, especialista nessa área aí, e o nome disso aí é mandato de segurança. O candidato vai com ação judicial, como já existem jurisprudências aí, já ganhos de causa recorrentes nessa situação, a chance é grande do candidato ter o ganho de causa aí. E como é que funciona isso? O juiz solicita à instituição a qual você passou o asseguramento da sua vaga. E a instituição, digamos, foi a Federal de Uberlândia, por exemplo, ela vai estabelecer para você um prazo para você entregar o certificado de conclusão do ensino médio. O que significa isso? Que você vai ter um período de alguns meses que você vai ter que se virar nos 30 para poder cumprir as duas coisas. Ao mesmo tempo, já começar a estudar lá, na universidade, e também concluir as atividades avaliativas, tal, daquela instituição que você estava fazendo o ensino médio. Ah, não compensa então, não. Fica doidinho da cabeça, credo. Ó, a gente teve um caso recente, inclusive eu e o Cauã reencontrou ele agora, uns 3 finais de semana atrás aí. O aluno nosso chamado Lucas, o Lucas, ele era do TI, isso foi em 2018, esse fato que eu vou relatar para você aqui. Ele estava no meio do ano do 3º ano, em 2018, e fez o vestibular da UFO, para medicina. E ele passou. Aí o que aconteceu? Ele passou, entrou com mandado de segurança e conseguiu. Aí ele ficou no mês de setembro, de agosto até mais ou menos no início de outubro, já iniciando o curso lá, e também, ao mesmo tempo aqui, a gente foi aplicando, foi antecipando ali provas, atividades avaliativas correspondentes ao 3º trimestre. Porque assim, ó, esse mandado de segurança, ele rege 2 situações. Ele obriga a instituição lá te garantir a vaga e também obriga a instituição que você estava lá cursando o 3º ano a acelerar os processos avaliativos para que o quanto antes você tenha a conclusão do ensino médio. Então, não é assim, eu, por exemplo, como professor de matemática, eu não vou antecipar nada para esse cara, não. Eu vou levar tudo até o final. Né? Não tenho essa opção. É mandato judicial. A gente, que negócio, cumpre. Pronto. Nossa, entendi agora. Entendeu? E o Lucas... Eu pensava que, tipo assim, ele matriculava lá, aí ele ia, trancava a matrícula dele e terminava o 3º ano. Depois abria de novo a matrícula. Não é assim, não. Inclusive o Lucas, eu encontrei com ele, e ele falou para mim, cara, eu encontrei com ele assim, lá no final de 2018 para início de 2019. Eu falei, aí, Lucas, como é que ia lá o curso lá? Você conseguiu, né? Ir bem nas disciplinas ainda? Ficou devendo alguma coisa? Ele falou, PC do céu, dei sorte mais, cara. Eram 6 matérias, eu pensei que eu ia reprovar umas 3. E não reprovei, cara. Consegui passar ainda, tô em dias no curso. Já vou para o 2º período do curso. Então, no caso dele... Ele faz medicina, né? Na Federal de Uberlândia. Você conhece ele, Nelly? Não, esses dias eu vi a Vitória compartilhando uma foto com ele no Instagram, eu entrei no perfil dele e vi. Ah, entendi. Certo. Bom, galerinha, então tá. Então agora vamos falar de uma outra coisinha aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, um site que eu tenho certeza que é familiar para muitos de vocês. Brasil Escola. É claro. Para fazer trabalhos. Ajuda muito, não ajuda? Braille também. Ah, é? Muito bom. Então, galerinha, vamos falar de um assunto muito importante aqui agora. A gente estava lá falando sobre o SISU, tal, aquele ato de fazer a inscrição no processo seletivo. Tá, cara, mas se você chegar a esse momento de abrir o sistema ali, no período de inscrição, fazer sua inscrição, você já tem que ter escolhido o curso. Você já tem que ter definido, né, o que você pretende fazer da vida. E aí, gente, convido, como eu falava com vocês o ano passado, falei muito no início desse ano, convido vocês a levar esse assunto muito a sério.
qual instituição eu pretendo estudar, qual área de conhecimento mais eu tenho ali habilidade, mais me atrai. Dentro daquela área de conhecimento, quais são os cursos oferecidos por essas instituições? Tem que começar a pensar nisso. E aí, gente, nós temos N sites, vídeos no YouTube, canais no YouTube que abordam essa temática, tá? Se depois de uma pesquisa muito ampla nesses sites, assistiu vídeos falando de profissões, de instituições, você ainda está ali balançado, ainda está assim, totalmente indeciso para qual área ir, qual curso seguir uma carreira profissional, sugestão, procure um profissional que aplica aqueles chamados testes vocacionais. Geralmente são profissionais da área de psicologia que aplicam esses Ai, testes. professor, desculpa, mas esse trem não funciona, não. Eu fiz. Não Deu funciona, tudo não. errado, Eli? Deu Deu. tudo errado. O que acontece? Deixa eu te explicar o que pode ter acontecido no seu caso. Durante o teste, você tem que ser muito fiel aos testes, seja os testes por escrito, os testes orais, quer dizer, não pode omitir informações. Esse é um fato. O outro fato também é que o seguinte, muitas vezes, nem nós mesmos conhecemos, temos domínio das nossas afinidades. Verdade. E aí, às vezes, você, né, quando você fala assim, poxa, eu fiz o teste, nada me adiantou. Talvez ali foi um despertar que você falou assim, peraí, esse teste está me conduzindo, por exemplo, para a área de ciências humanas? Ué, hein? Quem falou que eu sou muito fã de história, de geografia? Estou entendendo isso não, esse teste está meio doidão. Quer dizer, talvez naquele momento ali, até o ter te conduzido para uma área que você acredita não ser a sua grande afinidade, talvez ali já está algum apontamento, está te indicando algo que nem você tinha despertado de si próprio. Tá? Então, o teste, eu acredito ainda que o teste seja uma boa saída, não vou dizer que seja a única saída, até porque... Não, eu fiz, porque uma amiga minha que passou em medicina falou para mim fazer, né? Ela disse que fazia e sempre dava certo com ela. Mas comigo não deu certo, não. Agora, antes do teste, lembra que eu falei antes, né? Esquecendo a questão dos testes, eu acho que, na maioria dos casos, o candidato, o estudante, ele acaba definindo a área, definindo o curso por si próprio quando ele faz essa vasta pesquisa, esse vasto estudo aí, em sites, assiste vídeos, conversa com profissionais que atuam naquela determinada área que ele está ali interessado. Eu acho que essa etapa talvez seja vamos dizer, a mais importante. Conversar com alguém que já é da área, que já é formado, eu acho que é bem melhor. Sim. Tipo, então, eu galerinha, dou certo com isso. Eu tenho uma amiga aqui em Pontalina, ela terminou o terceiro ano passado. E ela sempre pensava, né? Falava, não, o que eu vou fazer? E tudo que ela pensava, ela via que não era para a cara dela, né? Aí ela fez um teste vocacional, só que pela internet mesmo, sabe? Nem foi com psicólogo, não. Aí ela fez, aí saiu psicologia, sabe? E ela nunca tinha vindo na cabeça dela psicologia. Ela falou, uai. Aí ela começou a interessar e fez inscrição, passou, fez o vestibular na faculdade lá em Tumbiara, passou e tá indo mais bem, tá destacando até na faculdade e tá gostando demais do curso. Falou, nossa, esse aí foi o ouro para mim. Ela fala bem do teste. Como a Deli está falando, né? Varia muito, né? De caso para caso, né? É uma opção, né? É uma opção, é um apoio, né? É um auxílio nessa escolha. É claro que para alguns pode funcionar melhor, outros nem tanto, né? Não é assim aquela coisa que a gente pode bater o martelo e falar, é 100%, né? Bom, e na internet tem algum aí, PC, que você indica? Cara, eu nunca pesquisei nenhum site, nenhuma plataforma, mas que eu sei que existe, eu sei que existem vários aí
ofertados aí para fazer esses testes. Mas eu, particularmente, não tenho. Eu não tenho, assim, uma referência de algum que tenha uma melhor indicação. Ah, sim, entendi. Beleza. Mas eu acredito que, por exemplo, no YouTube, deve ter vídeos, né? O pessoal canalizando aí, orientando aí para algum, até fazendo a propaganda mesmo de algum aí que talvez seja considerado como um bom teste. Eu tenho 2, mas eu não lembro o nome, eu tenho que olhar. Depois eu passo para vocês. Passa mesmo. Valeu, Nelly. Valeu. Pessoal, então, olha só. O Brasil Escola é um dos sites que poderá te ajudar nisso aqui, ó. Você vem aqui em vestibulares e dentre vários itens aqui, tem esse item profissões. Vamos abrir ele aqui. Aí tem um guia de profissões aqui, mas eu vou aqui nessa aba e vou te mostrar isto, ó. Olha que interessante que esse site traz. Você tem aqui as áreas do conhecimento, as principais áreas do conhecimento aí, tá? E dentro de cada área dessa, tá lá opções de cursos. Por exemplo, a gente vem aqui em Ciências Biológicas e Saúde. Então, a gente tem aqui, ó, um videozinho falando sobre a área de Ciências Biológicas, e aqui vem a parte que eu quero chamar a sua atenção, ó. Artigos de Ciências Biológicas e Saúde. Esses são cursos indicados nessa área do conhecimento. Então, você tem aqui biomedicina, ecologia, enfermagem, vai descendo, tem mais, ó. Farmácia. E, gente, eu estava nessa fase que vocês estão aí há alguns dias atrás, lá no ano de 96, cursando o 3º ano do ensino médio. Tem pouco tempo, né? Alguns dias. Nesses 24 anos aí que já se passaram, gente, muitos cursos novos foram surgindo, decorrente de uma demanda do mercado de trabalho. Por exemplo, esse curso aqui, ó, confesso para você que eu nem sabia que existia. Naturologia. Já ouviram falar? Eu nem tinha ouvido falar. Aí tem aqui zootecnia, que é um curso muito conhecido, né? Medicina veterinária, tal, que já está ali dentro dos cursos tradicionais, né? A bendita da nutrição. E aí, bom, vamos lá, vamos abrir aqui, por exemplo, um desses cursos aqui. Vamos abrir logo a mais lascada de todas, né? Mais concorrido, medicina. Então, o que acontece? Quando você abre o curso, olha o que o site traz. Ele traz um histórico dos cursos, traz lá o curso, as disciplinas, fala que no caso da medicina tem a questão da residência, vai falar sobre o mercado de trabalho e vai falar também, na maioria deles, a questão salarial. Quer dizer, esses artigos que o site Brasil Escola traz aqui, eu diria que é um bom pontapé inicial para a sua pesquisa. Você vai saber o que vai estudar dentro daquele curso, quais são as áreas de atuação desse profissional, qual que é o salário médio alcançado por esse profissional. Eu faço isso toda vez. Os meninos falam que eu sou doida, que eu pesquiso isso toda hora. Mas tem que, quanto mais pesquisar, melhor. E aqui no final, ó, olha que bacana. Aí, Carlos, aquela pergunta que você tinha feito, ó. Aqui tem até essa orientação. Ele traz aqui, ó, uma lista de instituições que oferecem aquele determinado curso, ó. E por região, aí, ó. Região do Centro-Oeste, Nordeste, Norte, ó. Olha aí, ó. Muito bom, né? Muito bom. E essa questão, eu queria chamar a sua atenção para um seguinte detalhe. Gente, na minha concepção, o primeiro passo é definir a área do conhecimento que você quer seguir uma carreira profissional. Definiu a área do conhecimento, você vai agora pensar na questão do curso dentro daquela área do conhecimento. Sempre leve em consideração pontos de vista como
qual as opções que eu terei no mercado de trabalho? Eu vou poder exercer quais funções lá no mercado de trabalho? Questão salarial, ela é importante sim. Ela não é, você não pode colocar ela acima de tudo. Acima de tudo é aptidão. É você ter aptidão para aquilo. Por quê? A aptidão te conduzirá a ser um bom profissional naquela área. E a questão salarial, ela está totalmente interligada a essa qualificação. Eu tenho falado muito, né? Eu sinto sempre esse exemplo. Olha, existem milhares de pessoas graduadas em matemática, assim como eu, no Brasil. Mas a pergunta é, será que todos graduados em matemática têm a mesma capacidade? A gente sabe que não. Existem profissionais e profissionais. Então, essa questão do salarial, essa questão da alocação sua no mercado de trabalho, está muito vinculado com, especificamente, a sua capacidade individual. Então, o que eu te diria? Escolheu a área do conhecimento. Dentro daquela área do conhecimento, tem lá 3, 4 cursos que você está ali balanceado. Cara, faz uma pesquisa a fundo nesses cursos, levando em consideração a área de atuação, atrelado com a questão financeira. Às vezes a pessoa faz um curso superior, não dá muita bola para essa questão do mercado de trabalho, depois que forma, é que vai sentir na pele as dificuldades de arrumar um emprego. Fala, nossa, cara, eu fui fazer esse curso e agora, sim, estou com dificuldade de conseguir uma vaga de trabalho, porque outra hora é um curso muito novo, é uma área que ainda está ali em expansão, de repente é o oposto, é uma área que está, digamos, muito saturada, apesar de que essa história de saturada é controversa. Por quê? Aquilo que eu acabei de falar. É saturado, está cheio de gente, mas será que está cheio só de gente boa? Só de gente realmente capacitada? Será que se eu tiver uma capacidade acima da média ali, eu não conseguiria entrar no mercado de trabalho? Eu acredito que conseguiria, sim. Então, carrega com você o seguinte, você está agora nessa fase de total indecisão do que fazer. Definiu, participou do processo seletivo, entrou na faculdade, gente, leva a sério desde o primeiro dia da faculdade. Eu falo para você que a experiência que eu tive dentro da graduação, a maioria leva a graduação aos trancos e barrancos. Festinha o tempo todo, acha que ir para a faculdade é ir para balada, né? E, quer dizer, os anos vão passando, às vezes vai até conseguindo aprovação nas matérias ali e tal, mas no final, o que vai acontecer? Tem um diploma, mas não tem capacidade. Aí é onde entra aquele grupo de pessoas que a gente chama, desculpa o termo, mas é o termo que, né, se utiliza muito, analfabetos funcionais. Pessoas que têm um certificado em mãos, mas que por trás daquele certificado não tem nada de capacidade. Ou seja, não vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho, ou se conseguir uma vaga, não será das melhores, vamos dizer assim. Né? Ô, PC, você já estava conversando com o Lucas na ligação, estava até falando para ele. Pai, esses dias nessa pandemia eu fui pensar, esse trem de curso técnico que a gente faz não é brincadeira, não. Esse trem de tem que levar a sério. Pensa, alguém chegar você e falar assim, ô, vai ali dar uma palestra para mim. Nossa Senhora. Prêmio na base. Oh, não é brincadeira, não, e não é brincadeira, e pode, cara, é bem verdade que no Brasil, a mão de obra técnica, ela é muito desvalorizada quando se compara com o nível superior. Por exemplo, pega você enquanto um técnico em agropecuária e pega alguém formado em medicina veterinária, em agronomia ou zootecnia, né? Não há um equilíbrio mínimo ali, a discrepância é muito grande, de respeito mesmo, no mercado de trabalho. Se você trabalha numa empresa, você é técnico em agropecuária e lá tem os engenheiros agrônomos, você é visto como badeco. Infelizmente, eu estou falando a verdade,
uma triste realidade. Mas no Brasil, tem países que têm valorização muito próxima, porque eles entendem como sendo áreas de atuação diferentes e habilidades diferentes. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, eles canalizam ali, tem ali as conduções, quando o aluno sai do que nós chamamos de ensino fundamental e vai para o ensino médio, em 3 áreas. Eles consideram como a área técnica, a área superior e a área científica. Ou seja, tem aquele perfil de estudante que eles entendem que o cara tem uma boa aptidão para ir para a técnica, para aquela parte prática mesmo. Tem o cara que vai estudar a graduação, que vai atrás ali de um conhecimento científico um pouco mais aprofundado, e tem o cara que eles entendem que, pô, esse cara aqui tem predisposição para ser um cientista, para ser realmente um pesquisador. Então, é aquele cara que vai seguir para nível de mestrado, doutorado, e vai trabalhar com pesquisa. Infelizmente, no nosso Brasilzão, a gente não tem esse filtro. Esse filtro fica aí praticamente nas nossas mãos, né? Individualmente fazer essa escolha. Ô, PC, esses dias eu tava ouvindo também meu tio comentando aqui em casa com a minha avó que mais pra frente, depois que eu formar no plano IF, eu posso pegar o CREA. O que é isso? O conselho, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Um registro, né? Registro. CRM, aqueles negócios, né? Isso. Conselho Regional de Medicina, né? Igual no caso do direito, a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Sei. Isso mesmo. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, nesse site aí que o senhor tá, aí, por exemplo, não tem todos os cursos. Quando eu quiser pesquisar, onde eu pesquiso? Um curso específico. Entendi. Nesse site em específico, eu não vamos dizer assim, eu não fiz essa pesquisa para o curso específico, não. Eu vim aqui, Carlos, em profissões, e aí tem as áreas, né, do conhecimento. Aí dentro de cada área do conhecimento é que tem essa gama de cursos. Então esse que eu abri foi ciências biológicas, né? Se você abrir aqui, por exemplo, ciências exatas e da terra, aí já vai aparecer a lista de cursos dessa área específica. Aí, ó. Aí já está lá, ó. Arquitetura, agronomia, agronegócio, física, geologia. Olha, matemática. Aí, ó. Entendi. Obrigado. Bom, galerinha, basicamente, o que eu queria explorar com vocês era isso, era falar um pouco mais sobre esse processo seletivo, dar algumas dicas aí para vocês começarem a pesquisar, começarem a pensar mais a sério a respeito da escolha do curso, né, da escolha da instituição. Um fato também importante é assim, ó, quando fala da instituição, tenha uma conversa aberta com o seu núcleo familiar, com seus pais, com a família de modo geral ali, no sentido de, por exemplo, eu quero fazer agronomia. Muito bem. Eu tenho, os meus professores aqui no IF me indicam, né, demais, fala demais, tal, da Universidade Federal de Viçosa. Muito bem, é uma instituição realmente está ali dentro, né, a cabeceira ali desses cursos da área de ciências agrárias. Mas, vamos colocar o pé no chão. Eu tenho condição, a minha família tem condição de me oferecer um certo suporte para que eu vá estudar tão longe. Viçosa está aí em torno de 1.000 quilômetros de Morrinhos. Não tem a mínima condição, outrora até tem condição, mas você não quer ficar tão distante da família, ou os pais não querem que você fique tão distante. Então, essas situações têm que ser discutidas abertamente. Para quê? Para que você vá ali canalizando as suas energias, ali, o seu foco, para uma ou algumas instituições em específico. E você vai acompanhando mais de perto essa questão das notas de corte,
Eu falei, Lucas, naquela hora, que no SISU não fica disponível lá, né, os processos seletivos anteriores. Mas, boa parte das universidades, se você entrar no site próprio delas, elas têm lá alguns dados estatísticos. Então, elas trazem lá um histórico, assim, dos últimos 3, 5 anos, como que foi ali a nota de corte de cada curso. Tá? O site da UFG mesmo, eu já achei essas planilhas lá um tempo atrás. Outro dia, eu estava olhando, por exemplo, da Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, também tem essas planilhas lá, que dá uma noção razoável, né, da nota de corte dos anos anteriores. Então, pense sobre a instituição, com muito pé no chão. Tem um site também... Fala, Denise. Tem um site também, eu tenho que lembrar o nome, que eu não gravo, não. Que, tipo, mostra todas as faculdades que tem um nível de prova da USP e da Unifesp. Também é muito bom entrar nesse site e ver. Muito bom. Isso. Tanto que ele organiza a prova da Unicamp também, esse site. Entendi. Certo. O que acontece, pessoal, eu percebo aqui, ó, aliás, abrindo parênteses aqui na minha fala, hoje, então, né, nós tínhamos comentado sobre isso, né, que esse momento síncrono seria aí o nosso fechamento juntos aí das aulas de 2020, então eu estou aqui fechando com a turma de vocês, né, essas aulas remotas dentro desse ano 2020. Então, eu já fiz essa exposição aqui para as outras 3 turmas, né? O APIA, o TIA e o TIB, todos os segundos anos. E, gente, disparado, vocês foram os que mais valorizaram esse momento. Que falaram mais, que perguntaram, que apresentaram sugestões, que trouxeram aí sugestões, como o caso da Nelly compartilhou muita coisa com a gente aí, ó. É isso mesmo, maravilha. E vocês têm que fazer isso continuamente entre vocês. E sempre que surgir ali alguma dúvida, quer trocar uma ideia, cara, conta comigo, manda um zap lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Se for uma situação que eu não sei dar resposta, a gente vai pesquisar junto, vamos dar uma olhada. O importante é a gente fazer isso com muita antecedência, não deixar para levar isso aí a sério lá em novembro de 2021 ou janeiro de 2022, né, cara? Vamos pensar nisso antes. PC, deixa eu te perguntar um negócio. Tem como, tipo assim, eu fazer uma conta em média no mínimo de questões que eu tenho que acertar do Enem? Por exemplo, vamos supor que eu quero tirar no mínimo 680. Tem como eu fazer uma conta para mim fazer lá? Eu tenho que acertar 50, tenho que acertar 70. Tem jeito, Lucas, não tem jeito, cara. No Enem não tem jeito. Porque o senhor falou aí para olhar no site da universidade, eu achei ali as planilhas, eu achei as notas tudo da universidade que eu tô pensando. E tipo assim, com 650 vai embora no curso que eu quero, entendeu? Para mim ter mais ou menos uma média. Mas não tem como, não. Não tem, Lucas. Eu acho que no vestibular próprio tem mais forma de você calcular. Eu acho que no Enem é bem difícil. No vestibular próprio tem jeito, por quê? Porque lá no edital, geralmente está muito claro o valor de cada questão, né? O valor daquela prova. A prova de matemática vale tanto, a prova de história vale tanto para aquele determinado curso, questão dos pesos, tal, e a questão mesmo da pontuação de cada questão. No caso do Enem, cara, aquele método de correção, TRI, né, resposta ao item, aquele método de correção, aquela tentativa de punir, vamos dizer assim, aquele candidato que supostamente tenha chutado, tenha acertado a questão ali no chute, aquele que a gente falou aqui outro dia, né? O cara acerta a questão considerada vício e, em detrimento, ele errou uma questão muito fácil. Né? Então, a pontuação dele cai um pouquinho. Então, quer dizer, por esse modo de correção da prova, não tem jeito, Lucas, porque não é levado em consideração só a quantidade de acertos, mas também
quais questões você acertou e quais você errou. O que eu quero dizer com isso? Você fez a prova do Enem. Das 45 questões de matemática, você acertou 30. A Nelly também acerta as 30 questões. Quantidade é a mesma, 30, 30. Dificilmente a nota de vocês dois serão iguais. Porque lá na elaboração do sistema, nesse conflito, nesse confronto que é feito aí, comparando um tipo de acerto com o tipo de erro que você teve, as notas vão saindo ali, ó, um pouco diferentes. Hora para mais, hora para menos, a depender do que você acertou, o que você errou. Eu acho isso muito ruim. Aliás, eu acho isso péssimo. Quebra as pernas, né, PC? Eu acho isso péssimo. Eu acho péssimo. Eu sou daqueles assim, ó, eu gosto de fazer uma prova onde falar assim, cara, estava lá muito bem claro na questão, o valor daquela questão, estava muito claro o valor da prova, e eu saio da prova, eu tenho ali, como eu estudei, então me preparei, fui, fiz a prova, eu tenho ali uma noção muito boa do que eu acertei, o que eu fiz mais ou menos, o que eu errei. Então, poxa, está definido da minha cabeça. Eu fiquei entre nota 7 e nota 8. Esse é o ideal, cara. Essa forma com que o Enem é muito o vestibular que eu fiz, né, que era sem questão. Aí, se você errar uma acerta. Aí, eu acertei 50 questões e errei 30. Então, na verdade, eu só acertei 20. Fiquei triste. Mas eu acertei 50, porque anula uma acerta se você errar uma. Isso. Ainda tem sistemas, processo seletivo que ainda são corrigidos assim. Hoje caiu muito em desuso, mas na minha época, lá quando eu estava terminando o ensino médio, tinha muitos processos seletivos que era assim. A cada duas erradas, faltava uma certa. É horrível. É horrível. Eu particularmente não gosto, eu não vejo, eu não consigo ver sentido nisso. Não consigo. Pois é, você acertou 50, tinha que acertar 50. Uai, eu acho, né? É um caso onde você vê, dependendo, você deixa em branco, né, PC? O que acontece? O Enem, a correção do Enem, só um minutinho, Nicolas, a correção do Enem também é feita assim, porque é o seguinte, não tem segunda fase. Então, nas provas ali, o cara está ali só com prova objetiva na mão. Eu, enquanto avaliador, eu fico refém apenas daquele ato de o cara ter assinalado a alternativa. Eu não consegui avaliar aquele candidato um pouco mais a fundo. As provas, por exemplo, seleção da UFO, seleção FUVEST para a USP, que tem primeira e segunda fase, aí é o seguinte, cara, primeira fase, prova objetiva. Beleza. Chutou, não chutou, amém? Ok, muito bem. Foi para a segunda fase. Se foi na sorte ou se foi na competência, ok, você foi para a segunda fase. Quando chega na segunda fase, a prova é aberta. A prova é discursiva. Aí, meu amigo, você há de convir comigo. Ou sabe ou não sabe. Não é não? Exatamente. Ou sabe ou não sabe. Então, pronto. Então, eu sou a favor, já falava isso para vocês desde o ano passado, eu sou a favor dos sistemas avaliativos com duas fases, prova objetiva e prova aberta, e essa prova objetiva é uma prova mais sucinta. Né? Sempre falei isso para vocês, para que pôr o cara para fazer 45 questões de matemática, por exemplo? Meu Deus, que tortura. Não precisava disso. Mas é o que temos para hoje. Se é o que temos para hoje, né, vamos abraçar a causa com muito foco, muito objetivo, vamos atrás das nossas conquistas. Não é mesmo? Oi. Galera, eu encontrei um site aqui vocacional, se alguém tiver interesse, eu mando lá no grupo. Manda lá, por favor. Eu tenho. Eu também, agora eu vou abrir a curiosidade. Ué. Manda lá. Gente, então, era isso, tá? Fico muito feliz, não, só para você ver como tá comprovado que foi o momento que mais rendeu de todas as turmas aí com vocês. Tem 1h25 que nós estamos aqui conversando, ó. Que maravilha. Com outras turmas aí, durou 35 minutos. Nossa! É isso?
Fico muito feliz aí pela interação de vocês. Não paramos por aqui de falar desse assunto. Isso aqui foi apenas mais um momento. Eu tive aquele momento lá no início do ano com vocês presencialmente e achei por bem. Começamos o ano falando disso. Achei por bem terminar o ano falando do mesmo assunto. Alertando vocês aí para... Todos os professores tinham que falar, né, PC? É interessante demais abrir a mente da agenda e tal. Pois é. Com certeza. É muito importante, porque eu me coloco no lugar de vocês, até porque, claro, eu já passei por essa fase, e eu vejo assim, gente, é um momento pesado, é difícil, essa escolha é difícil demais. Decidir instituição, decidir curso, área do conhecimento, pra você ter uma ideia, não sei se eu já falei isso para vocês, mas na minha época de final de terceiro ano, cara, olha as minhas indecisões. Eu estava na dúvida entre engenharia elétrica e medicina veterinária ou zootecnia. Nossa, quase fermenta agrária. E virou professor de matemática. Tem lógica. E fui virar professor. E no final, Luiz, o que deu? Nada das três coisas. Fiz matemática. Então, é estranho, né? Então, assim, varia muito, sabe? E hoje, para você ver, na época lá de ensino médio, uma área que jamais eu pensava estudar era dentro da área de ciências humanas. Tinha aptidão nenhuma. Hoje eu acho que se for para mim fazer um curso de direito, por exemplo, eu acho que eu conseguiria me dar bem. A gente vai mudando os hábitos, né, mudando a forma de ver o mundo, ver, vamos dizer assim, as profissões, ver as opções aí, e é normal, né? Eu tenho então, tantos relatos de amigos meus que, tipo assim, começou um curso, ficou só 5 meses, saiu e foi para outro curso, depois fez... Nossa Senhora, eu tenho medo de acontecer isso comigo. Tava falando das meninas esses dias. Então, o índice de desistência dos cursos superiores, em geral, é altíssimo. Altíssimo. Especialmente na área de ciências exatas. Não sei se vocês sabiam disso. As engenharias, matemática, física, química, são recordes de desistência. Não que as outras áreas também não tenham um bom percentual, também tem. E aí você vai conversar com a pessoa que desistiu do curso, claro, tem N motivos que pode ter levado à desistência, mas, em geral, é a questão da má escolha. Nem sabia o que ia estudar naquele curso e fez a opção de se inscrever para aquela área. Quer ver uma coisa? Acontecia muito na minha época, o modismo das engenharias civil e elétrica. Quem queria fazer curso na área de ciências exatas, só sobrava essas opções. Ninguém falava em fazer matemática, fazer física. Não, vou fazer engenharia civil. É um status, era questão de status também. Engenharia elétrica, tal. Igual medicina hoje, então. Aí. A medicina sempre foi, né? Essa aí sempre foi um modismo, um status. Pois é, e você acredita, Nicolas, que eu tive contato, cara, enquanto professor de cursinho, eu tive contato com alguns casos particulares, assim, é claro que pouquíssimos, mas eu deparei com um aluno que é o seguinte, o cara ficou 2 anos fazendo cursinho, lutando para passar para medicina, passou, bateu e voltou. Ah, não, para. Você acredita? Nossa. Conheci, cara, em Anápolis, conheci um aluno com esse perfil. O cara custou passar, passou, quando ele chegou lá, falou, bicho, não quero aquilo para mim, não. Tanto tempo que ele perdeu, ele é doido. Eu vejo uma pessoa... Aí o que eu imagino? Muitas vezes a pessoa fez essa escolha aí, talvez por aquela pressão da família, né? A questão do status. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que sei que eu tava lembrando agora. Você é contra ou a favor, tipo assim, nós terminou o terceiro ano de entrar na faculdade? Ou é relativo também? Não, eu sou a favor, tem que dar sequência o quanto antes. Terminou de entrar na faculdade? Eu acho que se você teve o êxito ali de participar do processo seletivo ali, passou, cara, vai embora, segue a vida, não dá sopa pro azar. Acabar a faculdade com 30 anos? Ai, gente, meu sonho é acabar minha faculdade dos 30. Eu quero acabar, se pudesse nos 25 ali, eu já estaria feliz.
É isso aí, Carlos. E tem um risco assim, Nicolas, ó, qual que é o risco? É verdade que quanto mais velho, entre aspas, você entra, tipo, entrei com 20 anos, entrei com 21, ao invés de entrar com 17, com 18, você vai entrar mais maduro, né, talvez mais responsável, mais pé no chão, vamos dizer assim, e vai ter condição de fazer uma graduação, talvez de melhor qualidade do que você faria se tivesse entrado com 17, 18 anos. Só que tem um risco seguinte, cara, nessa lacuna aí, dos seus 17, 18 anos para os seus 20 anos, esses 2 anos aí, acontece muito da pessoa cair no comodismo, ela não faz uma coisa nem outra. Ela nem entrou na faculdade e nem está se preparando para entrar. O que significa isso? Ela está batendo cabeça para aqui e para ali. Está vagando. Está vagando. E aí, nesse vagar, acomoda. Isso. O que acontece? Fica vagando, aí pode ser que não está totalmente à toa, pelo contrário, quis ir para o mercado de trabalho, começar a ganhar o seu dinheirinho ali e tal, e aí, cara, acomoda com aquele salário mínimo, com aqueles 2 salários mínimos ali, quando vê, já tem 3, 4, 5 anos que terminou o ensino médio, cara, e aí o seguinte, a retomada não é fácil. A retomada não é fácil. Vocês estão reclamando aqui, ó, do volume de coisas que vocês estão sobrecarregados aí, 19 matérias, 18 matérias, projeto de iniciação científica, faz inglês fora da escola, o caos do caos, é verdade, é apertadíssimo, é uma rotina louca que vocês estão enfrentando aí. Só que o seguinte, se você terminar o 3º ano e a falar assim, vou ficar 6 meses descansando, 6 meses de boa, depois eu preocupo com faculdade, eu vou deixar para concorrer ao SISU lá do meio do ano, eu quero descansar, eu preciso descansar. Cuidado com esse descansar. É muito perigoso. Então, não, cara. E mais, outra etapa, aconteceu comigo. Termina a graduação. Eu fiz graduação de 97 a 2001. Engatei a trabalhar. Ainda na graduação, já falei para vocês, comecei a dar aula no 2º semestre de faculdade. Então, engatei a trabalhar, aula, 50 aulas por semana, e vai aquela loucura, tal, para daqui, para dali. Logo veio família, filhos, tal. O que acontece? Fui fazer uma especialização, a pós-graduação, já em 2003. 2 anos de lacuna. Fiz a especialização 2003 para 2004. Quando é que eu fui fazer o mestrado? 2011 para 2013. Não. Olha a lacuna que ficou. Por quê? Porque eu foquei, engatei a trabalhar, cara, e não abria tempo para poder voltar para a faculdade, voltar para o banco da faculdade ali, para poder fazer o mestrado e tal. Então, hoje eu diria o seguinte, cara, com toda essa experiência que eu tive de vida aí, eu falo para você assim, tem 2 fatores a ser levados em consideração. Todos os 2 têm vantagens. Posso terminar a graduação e já ir para o mercado de trabalho? Pode. Se você conseguir uma boa vaga de emprego ali e tal, e depois conciliar trabalho com o cursar uma pós-graduação, top, legal. Nunca para de estudar, vai sempre se atualizando, sempre ali por dentro do que está acontecendo no meio acadêmico. Mas a outra opção é a seguinte, terminei a graduação, se a minha família tem condições de me dar o suporte, ainda por um períodozinho a mais ali, para mim fazer pelo menos um mestrado, terminei a graduação, vou pular a etapa da especialização e vou para o mestrado. Acontece muito, isso é tranquilo. Você pode ser graduação e já direto para o mestrado, vai depender do seu nível da graduação, aquilo que eu falei agora. Começa a faculdade levando a sério desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Sempre pensando assim, lá na ponta, não, eu estou começando aqui um projeto de preparação que vai me conduzir para, não é só para ter o diploma no final. O resto da vida. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sequência de estudos e tal. Então, só um minutinho, Carlos, só para terminar o raciocínio dessas 2 possibilidades. Então, a primeira possibilidade é ir para o mercado de trabalho. Terminou a graduação, mercado de trabalho e tal, e de preferência conciliar mercado de trabalho com a continuidade dos estudos. A segunda opção é graduação e pelo menos um mestrado, para depois eu pensar em mercado de trabalho. Essa é a segunda opção.
Dentro da nossa escola, por exemplo, nós somos lá quase 90 professores concursados. Desses 90 professores, você tem pessoas do meu perfil. Qual perfil? Que começou a trabalhar muito cedo, ainda dentro da graduação já começou a dar aula tal, e tem lá 40 e poucos anos de idade, no meu caso, e 25 anos de experiência. E tem colegas que têm já próximo de 40 anos, por exemplo, e que têm 5, 10 anos de experiência só. Por quê? Porque foi na segunda situação. Terminou a graduação, fez uma especialização, mestrado, doutorado. Soma comigo. 4 a 5 anos de graduação. Vamos por 5 anos de graduação. Aí, vamos queimar a etapa da especialização. 2 anos de mestrado, já deu 7. 4 anos de doutorado, 11. Então, a pessoa ficou 11 anos exclusivamente no meio das faculdades, dentro da faculdade, estudando. No meio acadêmico. É treino. E aí só foi para o mercado de trabalho depois do doutorado. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? O lado da experiência. Ela tem 11 anos estudando, mas experiência em exercer a função, a profissão, não tem. Tem papel, tem diploma, mas não tem experiência. Né? Por outro lado, tem um cara que fez a graduação e já começou a trabalhar. Fica à vontade, Carlos, fica à vontade, João. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho um doutorado, aí eu vou trabalhar numa empresa privada. Ele tem que me pagar pela minha titulação, né, como doutor. Não quero te desanimar, Carlos. Mas é por anos de experiência, não é? É assim, ó. Empresas em geral, elas valorizam o papel, valorizam o título? Sim. Desde que, atrelado ao título, você mostre competência na prática. Não adianta você chegar para trabalhar numa empresa tendo uma formação teórica extraordinária, você é doutor naquela área, mas quando você chega para trabalhar, você não consegue pegar aquela teoria, aquela formação sua ali, todo aquele currículo gigantesco que você construiu e levar para dentro da empresa naquilo que ela precisa. Então, as empresas privadas em geral, elas valorizam, digamos assim, muito mais a questão do que de fato você tem competência de executar. Vamos a um exemplo. Na minha área, enquanto professor de matemática, se até hoje eu tivesse no mercado de escolas particulares, o fato de eu ter feito mestrado ou não, nada influencia no valor da hora-aula que a escola iria me pagar. No mercado de escola particular no Brasil, na minha área, enquanto professor, o que vale muito é o know-how do professor. O nome que ele conquistou, o nome que ele construiu ao longo dos anos no mercado daquela região. Então, para você ter uma ideia, tem professores hoje em Goiânia que até hoje o cara não tem licenciatura naquela área que ele dá aula. Ele tem até uma graduação, mas em outra área. Exemplo assim, o cara tem graduação em engenharia civil e é professor de física, é professor de matemática. Mas o cara é o cara enquanto professor. O cara adquire uma tarimba na sala de aula, o cara é violento, o cara tem uma didática excelente, o cara interage bem com os alunos. Então, o cara adquiriu um know-how danado. E aí, esse cara é formado em engenharia civil, nem licenciado ele é. Chega eu, licenciado, mestrado em matemática, para concorrer com ele. Muito bom, vale demais o que eu tenho. Se lá na prática eu mostrar competência na sala de aula de igual para igual com ele. Se eu entrar para a sala de aula e for um professor mediano, cara, não consegue ter uma boa didática na explicação, o aluno vai sair da sala de aula, vai lá na coordenação e falar, pelo amor de Deus, tira aquele PC de lá. Não, mano, nós queremos o fulano de volta. O fulano é engenheiro civil, o cara nem matemático é. Ele vai tomar meu lugar. Certeza, ele vai tomar meu lugar. Diferente... Complicadíssimo. Gente, eu trabalhei 12 anos no mercado de escola particular em Goiânia e passei raiva demais com isso, cara.
Eu já era formado desde 2001, licenciado, bacharel, que eu fiz os dois, né? Eu tenho licenciatura e então bacharelado. Aí fiz a especialização em 2003, 2004. Então, depois de 2004, eu tinha até pós-graduação e eu tinha que concorrer com esses caras no mercado de trabalho. E cansei de perder vaga para eles. Porque o cara já tinha 15, 20 anos de experiência. Outra hora o cara não tinha tanta experiência, mas é aquele cara assim, que entra na sala de aula, tem toda aquela ginga ali e tal, brincadeira, conta piadinha, interage com o aluno, para daqui, para dali e tal. E eu entrava todo serião, né? Querendo realmente ministrar aula, conteúdo pelo conteúdo ali e tal. Tomava tinta. Perdia. Fala, Luiz. Eu vou sair, pois eu vou voltar para Morrinhos agora. Então, já vou despedindo. Feliz Natal, Ano Novo e até o trimestre que vem. Valeu, Luiz. Para você e sua família, tá? Feliz Natal e um 2021 abençoado para vocês. Muito obrigado por ter participado do momento aí, viu? Obrigado, senhor. Tchau, tchau. Tchau. João Vitor, você falando, cara? Fala aí para nós. Mais uma dúvida acadêmica. Quando o professor faz o plano de módulo, ele já sabe quantas aulas vai dar e quantos pontos ele tem para administrar, né? Quantos pontos? Sim, né? Porque, né, o segundo trimestre vale 30 pontos, então ele já sabe, sim. Ah, tá. É porque aconteceu uma desorganização aqui. Ô, PC, deixa eu te falar. O que você fala para a gente do IF mesmo? O que você tem para falar para nós? Quem quiser continuar a vida acadêmica ali. Essa dúvida também, PC. Se eu fico ali no IF, eu penso em... Ai, gente, admira a coragem. Melhor pergunta. Eu quero ir para bem longe de Morrinhos. O PC já falou sobre isso. Ó, Carlão, fala isso. Não, tipo assim, eu admiro porque lá é uma instituição boa, mas eu não quero fazer uma faculdade aqui em Morrinhos porque não tem a área que eu procuro. E também, ai, gente, nossa senhora, quero férias da minha família. Depois você fica Bom, não, e assim, ó, o que eu acho? Eu acho que trata-se de uma instituição boa, uma boa instituição. Vem naquela fala do Carlos agora há pouco, de que quem faz o curso, quem faz a escola é o aluno. Tá? Os nossos cursos têm uma boa nota de avaliação do MEC, tá? São cursos bem avaliados. O quadro de professores é um quadro de professores muito bom, com capacidade. Tem muitos pesquisadores na área de agronomia, zootecnia, na área de tecnologia em alimentos. Porém, se vocês tiverem oportunidade de respirarem outros ares, exemplo, vou fazer um curso na UFG em Goiânia, ou na UFG de Jataí, enfim, em Catalão, tem também, né, o polo da UFG, tem lá um campus da UFG, ou a UFO, aqui em Uberlândia. Eu acho válido, gente, para que vocês mudem os ares. Eu não vejo, assim, muito saudável você ficar ali, já ficou 3 anos do ensino médio, aí mais 5 anos de uma graduação, 8 anos dentro do mesmo ambiente. Eu acho que para a questão mental e para a questão profissional também, você ter contato com pessoas diferentes, outras formas de pensar, outras formas de condução, eu acho válido. Então, se você tiver a oportunidade de ir estudar em uma instituição que não esteja aqui, talvez, né, muito perto da sua região, tal, né, é válido. Eu acho importante esse migrar de instituição. Agora, não tem a opção, ou não quer, como eu falei, tem gente que não quer. O Carlos está manifestando o contrário. O Carlos quer vazar da família. Também... Meu pai fala que eu quero voar. E o Carlos falou assim, com um tom de brincadeira, mas vamos falar sério, cara, isso também é válido, viu? Para o amadurecimento, aquele sair debaixo das asas do papai e da mamãe.
Sim, da que a gente família. acostuma demais a depender deles. Ai, não, gente, eu quero, sabe, ter meu emprego, meu dinheiro, claro, vou me preocupar com a faculdade, mas eu quero, sabe, meio que criar uma dependência para quando eu começar a trabalhar, ter meu emprego, assim, depois da faculdade, eu conseguir pagar minhas contas, já saber como é que é morar sozinho. Isso, tá de parabéns, cara. Uma boa opção, é uma boa opção. Só precisa ter, olha só, é uma ótima opção essa daí, mas precisa encarar para valer, hein? Porque muitas vezes, o que eu vejo muito dessas situações? A pessoa quer, muito bem, a hora que começa as primeiras dificuldades da vida pessoal, seja no mercado de trabalho, seja na faculdade, ou dificuldade em conciliar trabalho com faculdade, tal, aquela coisa toda ali, aí começa a sentir falta de casa, começa a sentir falta daquele suporte que existia antes. Então, aí começa, às vezes bate aquele arrependimentozinho. Pois é, né? pensei que é uma bosta. Quando você É fez complicado. longe da família, foi? Como é que é, família? Nicolas? Quando você fez longe da sua família? Ou não? Não, dentro da casa dos meus pais, junto com a família. Não, foi mais a gente sempre morou em Goiânia, né? Então, em Goiânia, eu saía faculdade, casa, ali junto com os meus pais o tempo todo. Eu saí de casa, quando eu casei com 23 anos, casei num sábado, na sexta-feira anterior tinha sido o meu último dia de faculdade. Nossa! É sério. O último dia de faculdade, dia 29 de junho de 2001. Dia 30 de junho de 2001, estava eu entrando na igreja para casar. Nossa! Loucão, né? Aconteceu certinho, então. Aí, de tempo a tempo, todo mundo gosta. Não recomendo para ninguém. Vixe, Maria. Eu não sei se você tem muito conhecimento, mas ali em Goiatuba, não, no Cerrado, já ouviu falar muito ou não? Não venha. Não venha, gente. A Nelly é daí, né? Verdade. Ouço falar, Nicolas, e o que eu escuto falar é mais ou menos o que, vamos dizer assim, as faculdades particulares medianas oferecem. Oferecem um curso, tal, 90% dos alunos acha que está indo para balada. Faculdade particular, o cara matricula, aí todo dia que vai para a faculdade é uma festa. É truco, é festa. Aí, ao invés de faculdade, reúne na casa de um colega que mora perto da faculdade, vem encher a cara de cachaça. Ah, não, então é isso mesmo que eu também ouço. Então, assim, é uma vida que eu vou te falar um negócio, cara. Claro, de novo, aquela fala do Carlos. Quem faz a instituição é o aluno. Não estamos aqui generalizando, a gente não está falando que é todo mundo assim, não. Pelo contrário, né? Tem gente que leva a sério e consegue êxito. Claro que consegue. Eu fiz graduação numa faculdade particular, eu fiz graduação na faculdade católica, hoje PUC, né? Eu fiz na Universidade Católica de Goiás, hoje Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Goiás. Entendeu? Depende, enquanto você tem uma ideia. Enquanto que lá, eu no terceiro período do curso, já dando aula todos os dias de manhã, praticamente todas as tardes, e fazendo um curso à noite. Isso quando eu não combinava com o professor ainda, que tinha 3 encontros na semana, eu pedia para ele me liberar do encontro para poder pegar umas aulas no cursinho à noite. Eu assistia 2 aulas na semana, e uma da aula dele eu matava a aula. Eu já sabia que eu não ia. Então, enquanto eu tinha essa rotina louca, e chegava para fazer prova lá, tendo virado à noite estudando, tinha aquelas ínguas que tinha, ela não fazia nada, só ficava por conta de estudar, o cara podia ter estudado o dia inteiro, e não, queria que eu passasse cola. Não. Você não passava não, PC? Ah, cara, se você pensar num cara cagão, bicho, um cara medroso, toda a vida medroso, é eu, cara. O cara fala assim, reda um pouquinho aí e tal, libera a prova. Pensa num cara que ficava com medo, bicho, de ser punido, o professor ver e tal. Aí, nessa época da graduação, era medo. Agora, na época do mestrado, cara, era assim, de olhar para o cidadão e falar assim, bicho, você não tem vergonha na cara, não, cara?
Você já tem 20 anos que você é professor, você tá pedindo cola para mim, cara? Você é louco. Nossa. A minha acadêmica, sem noção não, bicho. Minha acadêmica, você vai falar assim, cara, não tô vendo isso não. Caboclo barbado, pai de família. Pedindo cola. Pedindo cola. Pedindo e colando mesmo. Colando com um papelzinho, igual menino do ensino fundamental. Com um papelzinho aqui debaixo das pernas. Igual o Nicolas mesmo, professor. Mesma coisa. Tá doido. Ai. Se a vida acadêmica do senhor, então, foi correria lá do vento. Demais, mas é o que eu tô falando, cara. Isso teve a vantagem. Qual foi a vantagem? É que eu fui atrelando o diploma com a experiência no mercado de trabalho. Sabe, teve o prejuízo. Na prática, né, PC? Exato, teve o prejuízo. Qual foi o prejuízo? É que isso gerou o distanciamento aí das pós-graduações, do mestrado e tal, né? Teve esse contratempo aí. Mas eu vamos dizer assim, eu não arrependo, sabe, do caminhar. Eu só acho que talvez teria sido mais confortável se eu tivesse dedicado um pouco mais ali nos estudos no início, na faculdade mesmo, e não ter entrado tão cedo no mercado de trabalho. Acho que teria sido talvez um pouco mais confortável. Mas eu não arrependo do que eu fiz, não. O PC, esse UFG Samambaia aí que você disse, é onde? É Goiânia, né? O campus Samambaia é em Goiânia, fica próximo ao bairro Itatiaia, São Judas Tadeu. Pois é o que tem lá o agronomia, tem um toró de curso, né? Isso mesmo. Eu penso em tentar lá. Eu também. Não penso mais não, então. Ai, querido, você fica, eu vou, o problema é seu. O problema é você, querido. Tá doido, Carlão? Carlão tá delicado, igual coisa de mula, velho. Hoje Galera, então, é isso. Muito bom, que papo agradável que a gente teve aí. Desejo a todos vocês um Feliz Natal, um feliz 2021, que a gente tenha um 2021 de paz, saúde acima de tudo, que a gente continue aí nos policiando, tomando muito cuidado, tentando fazer a nossa parte aí para ficar longe dessa doença, dos nossos familiares, né? E que a gente se reencontre aí a partir do dia 11 de janeiro, todo mundo bem, as famílias bem, com muita garra, com as baterias recarregadas para a gente poder ir forte para a conclusão desse segundo ano e já engatar a quinta marcha e iniciar esse terceiro ano logo. Tá certo? Amém. Fechou. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Professor. Feliz Natal. Valeu, gente. Muito obrigado. Ano novo. Obrigado mesmo pela participação de vocês feliz Ano aí. Novo, Feliz Natal. Vocês se cuidam. Calma. Falou, PC, abraço. Isso aí, professor. Valeu.